Mix Cultural. Estamos de volta com o Mix Cultural. E aí, curtiu o primeiro bloco? Então aproveita e curte também a nossa fanpage no Facebook. É só digitar lá, Setor de Arte e Cultura Univale. Chega mais que agora é hora da entrevista com as idealizadoras do Instituto Preservar. Hoje, o Mix Cultural está especial. Na primeira parte, tratamos das mulheres importantes em todas as áreas da arte e da cultura. E agora, mais mulheres empenhadas nesse setor. Hoje, vamos entrevistar a Luciana Coelho de Souza Ferreira, a Gabriela Radael e a Tayana Poli. Elas fazem parte do Instituto Preservar, que está em fase embrionária ainda, mas muitas pessoas já estão motivadas por causa dessa causa da preservação do patrimônio histórico aqui de Itajaí. Para saber mais, vamos conversar agora com elas. Boa noite. Boa noite. Então, conta pra gente como surgiu a ideia de fazer um instituto. Como ele começou a ser idealizado? A gente começou a pensar nisso porque a gente começou a sentir as carências que a cidade tem, não só na preservação, mas em pensar uma cidade melhor, né? Ela tá sendo, o crescimento dela está sendo feito de qualquer forma. Muitas coisas que a gente vê acontecendo não está agradando, não só a gente que é da área, que somos 3 arquitetas, mas a gente vê a insatisfação de várias pessoas. Então, com isso, a gente pensou em criar um instituto para começar a pensar a cidade, né? Para ela ter um crescimento melhor. Até porque a gente tem que lembrar também que a prefeitura ela teria que ter um setor de planejamento urbano e que até agora ela não está configurado plenamente, até onde a gente entende. Não? E não só em Itajaí, mas na maioria das cidades do estado, né? Então o Instituto, além de ele preservar o patrimônio, ele também está pensando no futuro da cidade. A ideia é o Instituto encontrar o ponto de equilíbrio entre a preservação e o crescimento da cidade, né? Para não sacrificar a história. E que áreas do conhecimento o Instituto vai abranger, então, em torno dessa causa? Nossa, muitas áreas. A principal área vai ser o patrimônio histórico, com certeza, né? Mas, assim, a cidade, ela não é só feita do patrimônio. Então, nós vamos ter a parte de urbanismo, porque não tem como dissociar o patrimônio do urbanismo e da arquitetura e do meio ambiente. Então, explica pra gente, pros ouvintes também, o que torna um imóvel parte do patrimônio histórico de uma cidade. Olha, para ele ser um patrimônio, a história que ele conta não é só porque um morador importante, né, morou ali, mas também pode ser isso. As características arquitetônicas, né, um exemplar único, a importância daquele imóvel dentro da história da cidade. É um reconhecimento da importância da edificação, no caso, quando ele é tombado municipalmente, dentro da cidade, né, mas ele pode ter importância também estadual ou federal. E de que maneira, então, o Instituto ele vai contribuir para a preservação histórica, mais especificamente? A ideia é a gente trabalhar a parte de identidade das pessoas com a cidade, né? Essa relação que a comunidade tem com a cidade, para que ela conheça a sua história e ajude a preservar, né? Que ela só vai preservar se ela conhecer. Então, a ideia do Instituto é trabalhar a preservação dessa forma para depois a gente poder entrar mesmo em projetos, assim, nas edificações, no urbano, projetos maiores, né? Vocês lembram, assim, que quando a gente visita alguma cidade, parte do passeio, inevitavelmente, é algum bem histórico. Né? Então, essa visão da história, ela ajuda a contar a história da cidade. E as pessoas, às vezes, encaram isso de uma maneira negativa, né? Só que talvez os meios que tenham se utilizado até hoje, ou como isso tem sido colocado para a população, é que tenha sido equivocada, né? Eu acho que o Instituto vai acabar colaborando para desmistificar essa questão do tombamento e fazer com que as pessoas entendam como ele também pode ser positivo, tanto para a cidade, quanto para usuário ou para o proprietário daquela edificação. E de que maneira vocês pretendem despertar essas pessoas para essas questões? Trabalhando a comunidade. Aí isso vai ser... Aí vai envolver várias áreas. A gente pode trabalhar com educação patrimonial, a gente pode trabalhar com oficinas, sempre ligado à história, sensibilizando, né? A ideia é sensibilizar e a pessoa conhecer a história. Muitas pessoas não conhecem a história da sua cidade, então a gente tem que fazer conhecer, né? Aí
são vários projetos a gente que vê tem assim, que ser... como também algumas coisas são positivas. Por exemplo, a Casa Lins, ela está sendo restaurada em Itajaí e ela só o fato desse restauro estar acontecendo e estar sendo entregue, isso já projetou Itajaí em algumas mídias que a gente já sabe. Então, assim, ó, se você tem um patrimônio bem cuidado e ele articulado com a questão não só da parte urbana da cidade, mas também com a parte turística, isso vai contribuir para o desenvolvimento da cidade. Então, as pessoas têm que conhecer para poderem preservar. Porque sem o conhecimento de causa, todo mundo fica só no acha. Eu acho que não, mas na verdade as pessoas não conhecem exatamente como é que é o processo. Então, eu acho que o Instituto vai vir com essa questão de esclarecer E sensibilizar. Né? Então você já tem pessoas para fazer essa parte de esclarecimento, tanto na parte de educação como de mídia? Ainda não, a gente, como ela falou, ainda está bem no começo, a gente está ainda montando e ontem a gente fez uma palestra de apresentação do Instituto, né? Para pessoas que não tinham nenhum conhecimento do Instituto, Na justamente... qual estivemos lá, todos os meninos amigos. É verdade. E com essa palestra, o que a gente pretendeu, né? Que pessoas que não sabiam do Instituto passassem a conhecer e se juntar a nós, que na verdade a gente precisa juntar força, né? Porque o Instituto, ele vai precisar de força para poder apresentar suas ideias e essas ideias saírem do papel, né? E não só de profissionais de arquitetura, Não. né? São profissionais de todas as áreas, Não ou não profissionais, né? Principalmente as comunidades, a gente quer que elas estejam envolvidas, porque não é só o patrimônio histórico de um prédio, né? Tem o patrimônio histórico de uma história dentro dos bairros, né? Cultural todo. É o Então, material, né? Então, para juntar essa força, juntar a comunidade, como que as pessoas fazem para participar do projeto? Entra em contato? A gente tem um e-mail, né, que é institutopreservar@ymail.com, né? A pessoa pode mandar um e-mail para a gente dizendo que tem interesse e à medida que a gente for fazendo novas reuniões, aí a gente, pelo e-mail, convida essas pessoas, né? Por enquanto a gente Não ainda só pessoas, das pessoas jurídicas Ah, também, sim. outras empresas, outras associações, elas também podem fazer parte do Instituto. Qualquer pessoa que acha que essa briga, vamos dizer assim, vale a pena, pode se juntar a gente. E o Instituto, enquanto associação, vocês estão pretendendo agregar pessoas ou vender essa ideia para, enfim, para algum setor privado ou público, enfim? A gente quer agregar pessoas. A gente não quer ter... É claro que o setor privado é interessante, né? A gente até vai precisar deles. A gente não quer ter nenhum vínculo político, né? Nem porque, na verdade, é um instituto que vai pensar a cidade independente de qualquer partido, que é para o bem da cidade. Então, o que a gente quer é agregar... A cidade de maneira permanente, né? Sim, é um pensar a cidade contínuo, né? Entendi. E vocês já têm atividades previstas, então? A próxima atividade que a gente tem que fazer é a Assembleia de Constituição, né? A gente tem que fechar a diretoria para fazer a Assembleia e para depois a gente começar a fazer um plano estratégico e começar propriamente de ter as atividades. Que é provável que seja aqui na Univale, né? Foi. E já tem data marcada? Ainda tem não. como fazer um convite? Não, ainda não tem. Algum mas lugar que o pessoal que está nos ouvindo pode acompanhar para quem quiser participar, ir? ele seria mesmo mandando um e-mail, né, pra gente, que daí a gente, com esse e-mail, a gente... Cadastrando no e-mail, né? né, ele manda pra gente, a gente faz o cadastro e aí sempre que tiver qualquer atividade, qualquer novidade, a gente vai informando. Vocês como arquitetas, assim, como vocês analisam, avaliam o cenário do patrimônio aqui na cidade? Quais as maiores necessidades que o município tem? Nossa. Olha, é bem difícil, assim, até pela estrutura administrativa né, que trata do patrimônio, ela já é bem precária. Então fica difícil, as pessoas que têm um bem tombado, que não são tantos assim no município, mas elas não têm uma assessoria mesmo. Então, até não só as pessoas que têm o bem tombado, mas as outras pessoas também, elas desconhecem o que é o tombamento, né? Muitas pessoas acham que não pode vender, não pode alugar, não pode fazer nada, né? Tá congelado. E não é assim. Então, a gente vê a necessidade, que isso não é um problema só de Itajaí, de esclarecimento do que é o tombamento, que na verdade não é esse monstro que pintam, né? Então, pode explicar pra gente, pra quem tá nos ouvindo em palavras simplificadas, o que seria esse tombamento? Na verdade, quando tu tomba um imóvel, tu vai
ter várias restrições, sem dúvida, mas vai depender do nível de tombamento da tua edificação. Se for um tombamento só de fachada, tu vais poder alterar ele internamente. Tá? Se for só da volumetria, tu vais ter que manter a fachada e o telhado, né? Que seria a caixa, vamos dizer assim. Se for um tombamento do imóvel todo, aí não, aí tu vai ter mais restrições. Mas essas restrições vão te dar a possibilidade de tu adaptar aquela edificação a novos usos. Porque, claro, por exemplo, antigamente uma casa não tinha banheiro, vou precisar de um banheiro, não tinha cozinha, que geralmente a cozinha era do lado de fora, né? Vou precisar de uma cozinha. Então, tu pode adaptar alguns usos. Tem edificações que alguns usos mesmo não vai ser possível de adaptar. Então, tu tens que ver se a edificação comporta aquele uso também. Então tá, e de que maneira esse Instituto, então, Preservar, ele vai se diferenciar do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico que já existe? O Instituto é que o Conselho de Patrimônio, ele é deliberativo, né? Tu entra com uma consulta, ele vai dizer se aquele projeto pode ser feito, não pode ser feito, vai tomar decisões nesse sentido, ele não executa nada, né? O Instituto é o oposto. A ideia do Instituto é poder desenvolver projetos, consultorias. A gente quer, vamos dizer assim, pensar a solução para os problemas. A gente não quer só dizer, assim não pode. Aliás, isso eu acho que nem cabe a nós, né? Ok, então vamos deixar o contato de vocês, por favor, mais claro, outros, enfim, além do e-mail, vocês têm um telefone, algum site, algum blog que o pessoal possa estar conferindo as ideias de vocês? Tem o meu telefone que eu posso deixar, que é 84454760, né? Pode me achar no Facebook também. E assim, o IAB, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil, ele também está acompanhando e está apoiando a criação do Instituto Preservar. O IAB, ele tem o IAB Núcleo Litoral Norte, que é o nosso núcleo aqui que abrange as cidades de Itajaí, Balneário Camboriú e praticamente as cidades da região aqui da Anfre. Tem um e-mail que é nucleolitoralnorte@iab-sc.org.br. Então, se quiserem também mandar o contato para o nosso, ou qualquer outra dúvida, para o nosso e-mail, a gente encaminha depois para o Instituto, para ele poder responder e fazer os convites que tem que ser feitos às pessoas. Isso. E no Facebook, que é Núcleo Litoral. Porque daí encaminha, chega. E que tipo, agora eu não podia deixar de encerrar sem perguntar para vocês, que tipo de memórias que vocês têm, né, da cidade que fizeram vocês lutar por essa identidade cultural? Essas moças vão falar, porque eu não sou daqui, então elas falam. Ela é a única que é original. Eu sou a única peixeira. É que, como eu nasci aqui, eu me criei aqui, a gente acaba tendo essa ligação com a cidade. E a gente vai vendo as coisas que a gente conhece desaparecendo, né? Era a casa, por exemplo, a Casa Howard, que era ali da Rua Brusque. Aquela verde que era madeira. Linda. Não, ela não era de madeira, ela era de material. Ela tinha um lambrequim de madeira, lindo. Que era a casa da bruxa, eu morei ali perto, então era a casa da bruxa, assim, que era uma mulher, era uma senhora excêntrica, usava uns lenços, assim, na cabeça. Então são essas coisas que a gente vê se perdendo e sem um motivo, na verdade, porque muitas dessas edificações viram estacionamento, né? Se a gente for ver, tem várias. Então, a gente vê que se não for feito nada, daqui a pouco não tem absolutamente mais nada que lembre a cidade que eu nasci, a cidade que eu cresci, né? E a cidade que o meu filho não vai ver. Outra coisa também, né? Deixar para o futuro. Exatamente. Então o Instituto vai tratar dessa parte pedagógica também, do conhecimento, da troca de informações, para que as pessoas, tanto os itajaienses quanto as pessoas que vêm visitar a cidade, partam no princípio que eles vão conhecer essa identidade, vão saber separar uma coisa da outra e não confundir mais os conceitos. Exatamente. Então ficou bem claro. A gente agradece a participação de vocês, que foi muito esclarecedora. A gente saiu daqui conhecendo muito sobre patrimônio histórico. Espero que os ouvintes também tenham gostado. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, meninas do Instituto Preservar. Espero que essa ideia dê certo e a gente tá aqui para, se vocês tiverem novas ideias, enfim, alguma coisa que esteja na agenda de vocês que seja interessante, traz pra gente que a gente pode conversar. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada.
O Mix dessa noite fica por aqui. Você também pode continuar ligado através do nosso blog. Lá tem sempre novidades culturais e o endereço eletrônico é artecultura.univale.wordpress.com. Você, ouvinte Mix, também pode nos seguir no Twitter, no @culturaunivale. Envie sua sugestão, ela é sempre bem-vinda. É só escrever pra gente no artecultura@univale.br ou ligue no 3341 7580. Boa noite e até semana que vem.